Recondução da ofendida de seus dependentes ao seu lar, se ela foi tirada do lar por conta da agressão, afastamento da ofendida do lar, sem que prejudique seu direito aos bens, porque ela se afasta às vezes por conta do agressor, para se livrar da agressão, e depois ele vai lá e faz a ocorrência de abandono do lar para se prevalecer da situação. E ela então é reconduzida nesse sentido. Separação de corpos. Eu posso ter uma medida protetiva que separa, ela tem a obrigação de conviver com ele, mas eu posso dar uma medida protetiva de separação de corpos se ela está sendo agredida por ele. Aí eu tenho outras medidas que têm outra natureza, que é, por exemplo, muita gente não sabe, devolução dos bens que o agressor tenha se apropriado da ofendida. Eu posso mandar um policial lá no local dizer: olha, está aqui, ó, tem uma medida protetiva, você tem que devolver os bens do pessoal dela. Posso. E é uma medida cautelar e é despachada em 48 horas. Proibição temporária do agressor de fazer atos ou contratos. Então, às vezes, o cara está vendendo os imóveis do casal, está alugando os imóveis do casal, os veículos do casal, e eu vou lá e bloqueio, impedindo que ele faça, ou dou uma medida para que ela receba metade, né? Porque no caso que eu contei para vocês ainda há pouco, do casal que tem uma fábrica de tijolos e que ele alugou e só ele está recebendo o aluguel, que é 12 mil, não é justo, tem que ser dividido 6 mil para cada um. Suspensão da validade de procurações. Ele passou uma procuração para favorecer a amante, o amante, a mãe. Eu vou suspender essa procuração. Pagamento de caução que garantia ofendida por meio de depósito em juízo. Você tem dinheiro para receber? Esse dinheiro é do casal, então vai depositar em juízo a parte dela, até que o juízo da família daqui a 1 milhão de anos resolva o problema lá da partilha. Mas aqui na violência doméstica é rápido, em 48 horas você tem que depositar uma caução do valor que você está para receber. Bom, e existem outras medidas protetivas que a gente combina quando, por exemplo, é uma violência doméstica contra idosa. A gente tem muito caso em que, infelizmente, a senhora idosa, ela normalmente tem um filho que é neném. Vocês sabem o que é o neném? O que é o neném? Nem trabalha, nem estuda, mas está lá agarrado na teta lá dela, mamando só, não quer trabalhar, não quer estudar. Normalmente, o que ele faz? Se envolve com droga. Normalmente, o que ela faz? Protege o filho, que é mãe, né? E aí o cara ameaça ela, o cara agride a velhinha, e aí nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, a gente dá uma medida protetiva. Isso resolve o problema? Não, porque em 48 horas a gente dá a medida, afasta o cidadão lá da idosa que está sendo agredida, mas ela, com pena, põe ele de novo dentro da casa. Teve uma, inclusive, eu fiquei muito chocado, que a gente fez a imagem na audiência lá, por videoconferência, os sacos todos empilhados em cima assim de uma prateleira. E a gente perguntou para ela: senhora, mas o que significa esses sacos aí amarrados? Doutor, é porque se a gente deixar as coisas aqui, ele vende para comprar droga. Então é uma realidade. A mesma coisa, a questão do estatuto da criança e do adolescente. Existem muitas crianças que sofrem violência doméstica, muitas, tanto do pai, quanto da mãe, quanto dos familiares, e a gente precisa também proteger essas crianças. Vamos passando. E aí, concessão dessas medidas de urgência podem ser decretadas de ofício ou mediante procuração
né, pedido do Ministério Público, o juiz tem um prazo de quanto tempo? 48 horas para despachar. Aqui eu garanto, nós despachamos em 48 horas essas medidas protetivas. Ele determina o encaminhamento da ofendida ao órgão da assistência judiciária, quando for o caso, se ela não tiver advogado, não tiver condições de pagar advogado. Não precisa do parecer do Ministério Público para concessão da medida, ele pode deferir liminarmente. E como é que funciona, doutor Franklin, o procedimento da medida protetiva? Pergunta de prova. Como é que funciona? Quem sabe aí? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Como é que funciona? Não sabem? Primeiro, funciona com a ocorrência dela. Na hora em que ela faz uma ocorrência policial, ela pode, na ocorrência, dizer que ela quer uma medida protetiva. Feita a ocorrência, o que vai acontecer? O juiz vai, normalmente, sem a oitiva do MP, deferir a medida em 48 horas. Deferida a medida, o que vai acontecer? O cidadão é citado da medida protetiva. E a citação dele, dessa medida protetiva, é importante. Porque começa a correr o prazo para ele apresentar a contestação dessa medida protetiva. E a partir do momento que ele tomou ciência, o que acontece também? Se ele tomou ciência e ele descumprir a medida, ele incide no crime de descumprimento da medida protetiva. Tá, doutor, e depois da contestação? Aí, normalmente, a gente manda, depois da contestação, para requerente que fez a ocorrência responder a contestação dele. Pronto. E aí, qual é o próximo rito? Próximo ato processual? Depois, normalmente, se pede para fazer um estudo social. Doutor Franklin, é possível fazer audiência de justificação na medida protetiva? Sim. Normalmente é feito? Não. Por quê? Por causa da quantidade de medidas protetivas, cerca de 12 mil medidas protetivas em cada promotoria de justiça. Imagine instruir todos esses processos de medida e mais os processos criminais. Seria um caos. Aí teria que pegar os 400 promotores para poder fazer o trabalho dessa promotoria. Bom, entenderam o rito? Feito o estudo social ou feita a audiência, aí sim vai para o Ministério Público para um parecer conclusivo sobre a medida, e a gente vai manter a medida, revogar a medida, sugerir outras medidas, extensão da medida, e finalmente o juiz decide se a natureza jurídica da medida for cível, decisão recorrida através do... Falei ainda agora. Qual é o recurso dessa decisão? Cível. Agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. Se a natureza jurídica da medida for criminal, qual é o recurso? Recurso em sentido estrito. Qual é o prazo? 5 dias. Aprendam isso, que poderá ser pergunta de prova. Não é, professora? Prova da UAB. Já é um mini curso de medidas protetivas. Tudo o que você queria saber sobre medidas protetivas e nunca teve coragem de perguntar. Bom, passando aqui, então. Bom, vou falar um pouquinho da preventiva. Prisão preventiva. Eu disse ainda há pouco, antes de começar a palestra, que a Lei Maria da Penha é uma das mais rigorosas do mundo. Por quê? Porque numa lesão corporal leve e numa ameaça, se for comum, a pessoa não pode ser presa,
porque vai para o juizado especial. É o TCO, composição civil, transação penal. Mas aqui na medida protetiva, em qualquer fase do inquérito da instrução, caberá preventiva decretada pelo juiz a requerimento da MP ou mediante representação da autoridade policial, a preventiva, mesmo naqueles casos de ameaça, mesmo naqueles casos de lesão corporal leve, porque a Lei Maria da Penha não permite a aplicação dos institutos do juizado especial nela. Quais são os institutos do juizado especial que não podem ser aplicados na Lei Maria da Penha? Composição civil. O agressor pode compor com a vítima? Dar uma cesta básica para a vítima? Não. Transação penal. O Ministério Público pode fazer uma proposta para o agressor de violência doméstica de uma pena não restritiva de direito? Não. Suspensão do processo. Pode o Ministério Público fazer para o agressor a suspensão do processo? Não. Outro. Pode o Ministério Público propor uma NPP para o agressor na violência doméstica? Não. Por quê, doutor Frank? Porque a Lei Maria da Penha é a mais rigorosa que há. E ela é rigorosa porque a mulher foram anos de violência, foram anos de vulnerabilidade que o legislador, através da lei, quer resguardar. Entenderam? Entenderam? Captaram? Pronto, então o juiz pode sim decretar a preventiva ou mantê-la, mesmo nos casos, vamos passando aqui, vamos passar, mesmo nos casos em que ocorre uma lesão corporal leve e ocorre uma ameaça, tá? Nós tivemos uma audiência agora em que era uma tentativa de feminicídio. Foi agora, uns 2 dias atrás. E a senhora, ela se separou, viveu 12 anos com um cara, e depois não deu certo, mas o cara era infiel e ela resolveu ir embora, mesmo com os filhos, tinha 2 filhos com ele. E quando ela ficou sozinha, não aconteceu nada. Ela pediu uma medida protetiva e não aconteceu nada. O dia que ela arranjou um companheiro, ele se sentiu, na sua visão machista e misógina, ameaçado, passado para trás. E o que ele fez? Foi lá e a esfaqueou. Por sorte dela, as facadas foram superficiais. E ela sentou lá na audiência e ao final o advogado de defesa perguntou: mas a senhora ainda se sente ameaçada por ele? E ela disse: não, eu não me sinto mais ameaçada por ele. E o advogado então imediatamente disse: doutor, senhor juiz, quero fazer um pedido de concessão de liberdade provisória para ela. E o que vocês acham que o juiz decidiu? Bora. Ele concedeu a liberdade, não concedeu? Qual o fundamento? Ele não concedeu a liberdade. E sabe qual foi o fundamento dele? Explico. Ele disse o seguinte: ela tinha uma medida protetiva, você descumpriu a medida protetiva e foi lá, esfaqueou, quase matou ela. Então agora, eu não, mesmo ela dizendo que não se sente ameaçada, eu não vou conceder a liberdade para você. E não concedeu. Bom, então, mesmo nos casos de ameaça e lesão corporal leve, em contexto diverso da violência doméstica, eles não são passíveis de prisão preventiva. Mas na violência doméstica, sim. Porque a violência doméstica é mais severa. Passando.
Então, notificação dos atos processuais. É muito importante dizer para a vítima que nós existimos lá, que ela tem que manter o seu endereço atualizado, que ela tem que ligar para a promotoria e cobrar: doutor, cadê o nosso processo? Cadê, doutor, na medida protetiva? E por isso que a gente não tem medo de colocar o nosso nome e o nosso telefone 8455-2557, 8455-2557, que é o telefone da promotoria, porque eu quero que vocês cobrem, porque a promotoria é cobrada assim, e a promotoria tem obrigação de prestar as informações. Por isso que a gente notifica as vítimas dos atos processuais, não permite que ela entregue diretamente nenhuma comunicação com o agressor, e essa comunicação da vítima com a promotoria é essencial para que a gente possa sempre dar andamento ao processo, para ela não faltar nenhum ato processual, porque quando ela falta, quando ela não atualiza o endereço, o que acontece? Infelizmente é um agressor de violência doméstica que será absolvido. Passando aqui. E aí, que demora mesmo, né? Os recursos cabíveis, eu já até bati nessa tecla, eu vou só repetir mais uma vez. Medida protetiva de natureza cível. Qual o recurso cabível? Agravo do instrumento. Qual é o prazo do agravo do instrumento? 15 dias. Medida protetiva de natureza criminal. Qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Qual o prazo? 5 dias. Não vão perder o prazo, porque senão o recurso é intempestivo. Vamos passando aqui. Passando e pode passar. Aí, eu não sei se pode botar uma música aqui. Aperta aqui no imagem. Sai no som aqui. Não sai. Será que sai? Vai, continua. Não sai. Não sai. Então para aí. Então, para terminar, eu sempre deixo a minha mensagem para as minhas colegas de trabalho com uma música. Eu sempre canto lá no lugarzinho do voo. Vai voltar? Volta a música aí. Vai. Dá aí? Acho que não dá, professora. Faltou memória no computador. Mas eu vou então terminar aqui com a minha homenagem às minhas queridas mulheres que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor. Uma música que eu gosto de cantar para vocês, tá bem? Todo mundo, quem souber, canta comigo. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. Obrigado, gente, é isso. Obrigado.